Retornando em mais um bloco de atos administrativos, a gente vai começar a ver agora as formas de extinção do ato. A gente já sabe que pode ser por revogação, pode ser também por anulação daquele ato. Só que antes de eu começar a falar da revogação e da anulação, você percebe que a gente falou do controle, que o controle ele pode vir a ser interno ou pode vir a ser um controle externo. Por que eu estou revisando isso daqui? Porque isso vai ter tudo a ver com o assunto que a gente vai ver de extinção dos atos administrativos. Eu vou esquematizar primeiro tudo de revogação, depois a gente vai para anulação. Então, volta comigo no material. Voltando para cá, a gente vai ver o seguinte, ó, a gente já fez esse desenho. Eu até antes de entrar já vou deixar pronto outro desenho que eu vou precisar também, tá, pessoal? Esse desenho daqui você já tem 500 guardado. Veja bem, existe duas espécies de atos. Então, o ato, ele pode vir a ser o quê? Vinculado. Ou esse ato pode vir a ser discricionário. O ato pode vir a ser vinculado, pode vir a ser discricionário. A gente já sabe que a diferença de ato vinculado e discricionário é a seguinte, ó. Todo ato para ser praticado precisa de uma prévia lei, que a gente já estudou isso daqui lá, não é isso no princípio da legalidade. A diferença é, às vezes a lei deixa uma liberdade de escolha e às vezes a lei não deixa a liberdade de escolha. Quando a lei não deixa a liberdade de escolha, esse ato é vinculado. Quando a lei deixa a liberdade de escolha, esse ato vai ser discricionário. Aí a gente já sabe o seguinte, ó, quando eu analiso se o ato está sendo feito de acordo com a lei, só para deixar tudo esquematizado, o nome desse controle é chamado de controle de legalidade. Controle de legalidade. Já quando eu analiso se aquela foi uma boa ou má escolha, o nome desse controle é chamado de controle de mérito. Beleza até aí? Pronto, deixa guardado esse desenho, que tu vai ver como é que ele vai ser importante para a gente fazer a diferença do fenômeno da revogação para o fenômeno da anulação. Você está ficando com um caderno de desenho já, né? Está completando o seu caderno, está quase acabando. Aí a gente vai ver isso daqui, ó. Vai ver o fenômeno da revogação, que é uma das formas de extinção. Perceba que eu só fiz uma tabela comparando, mas eu não expliquei basicamente que nada. Vamos explicar mais ou menos a tabela agora, só que desenhando e começando com a explicação em relação à revogação dos atos administrativos. Então, vamos começar aqui explicando a revogação dos atos administrativos. Vamos ver como é que esse ato pode vir a ser revogado. Vamos falar aqui da revogação. Perceba o seguinte. Jonathan, me deixa pequenininha, que eu vou ficar pequenininha desenhando. Aparece, né? Eu pequenininha desenhando? Pronto. Um sucesso essa tecnologia. Veja bem o seguinte. Tu lembra de um exemplo que eu já cansei de dar aqui, eu já estou até com vergonha de dar para você esse exemplo, mas eu gosto sempre de ficar pegando o mesmo exemplo, porque a gente vai aprofundando o exemplo e colocando informações novas. Tu lembra que eu falei assim, eu tenho um barzinho, só que esse meu barzinho, por estar muito cheio, eu quero colocar mesas e cadeiras na calçada. Pronto, lembrou desse exemplo? Beleza. Que eu até disse que a cerveja do meu barzinho é super gelada, por isso que está um sucesso. Então aqui está meu barzinho e eu quero colocar mesas e cadeiras aqui na calçada. Posso simplesmente invadir a calçada? Claro que não, porque calçada é bem de uso comum do povo. E para usar de um bem público, eu preciso ter uma prévia o quê? Autorização para poder usar daquela calçada. Estão pegando o raciocínio comigo? Só que aí eu fui lá na prefeitura e pedi uma autorização. Olha o verbo, a prefeitura deve me autorizar a colocar mesas e cadeiras na calçada ou ela pode? Pode me autorizar, porque essa autorização vai ser um ato vinculado ou vai ser um ato discricionário? Discricionário. Vou começar a desenhar aqui junto com vocês. Ó. Perceba, vai aparecer aí para você. Então, eu fui lá na prefeitura, pedi uma autorização. A prefeitura analisou o meu caso e me deu a autorização. Perceba que esse ato que a prefeitura praticou foi um ato discricionário.
puxar para cá, ó, discricionário, que ela pôde analisar se era conveniente, oportuno conceder ou não aquela autorização. Eu te pergunto, dali para frente, se eu começo a colocar mesas e cadeiras na calçada, tem algum problema? Não. Se eu comecei a colocar mesas e cadeiras na calçada depois de ter autorização no meu barzinho, tudo isso está acontecendo até agora de maneira inválida ou válida? Válida. Então, esse ato até agora está plenamente válido. Vamos analisar. Então, deixa eu pegar aqui. Estou angustiada, viu, minha gente, com essa linha. Deixa eu só tentar fazer uma linha mais lógica aqui. Pronto. Então, perceba que até agora, todo esse ato, caneta azul, ele está sendo o quê? Válido. Até agora não tem nenhuma irregularidade. Só que tu lembra que a gente já falou o seguinte, ó. Quando eu recebo uma autorização, isso é sinal que eu estou autorizada a fazer o que eu quiser para o resto da minha vida? Claro que não. Porque quando eu tenho autorização, a autorização é ato discricionário, ou seja, no momento que ela foi concedida, era conveniente e oportuno. Não quer dizer que depois de um tempo ela continue sendo. Estão percebendo? Imagina que quando deram autorização para eu colocar mesas e cadeiras na calçada na frente do meu bar, aquilo não estava atrapalhando absolutamente ninguém. A mobilidade urbana estava tranquila, estava fluindo. Só que depois de um tempo passou um fiscal, olhou aquele fato. Aí quando ele olhou aquele fato, ele viu que agora, como aumentou a população daquela localidade, começou a atrapalhar um pouco aquelas mesas e cadeiras. Pode ele retirar a autorização que me deu? Pode, perceba. Está retirando porque a autorização ela é inválida ou porque agora ela é inconveniente? Porque agora ela é inconveniente, porque válida a autorização é. Só que hoje, como está atrapalhando a mobilidade urbana, aquela autorização ela não é mais conveniente e oportuna. Então, o que vai ser feito? Pode ser que a prefeitura venha e retire a minha autorização. Perceba claramente o seguinte, ó. Quando ela retirou minha autorização, ela não retirou porque a autorização era ilegal. Ela retirou pelo seguinte, ó. Aquela autorização não era mais conveniente e oportuna. Aquele ato não era mais conveniente e oportuno. Tu lembra comigo o que é conveniente e oportuno? Só para a gente lembrar de alguns tópicos. Tu lembra que analisar o que é conveniente é analisar o que é adequado. Analisar o que é oportuno é analisar o momento. Então, quando eu digo que aquela autorização ela não é mais conveniente e oportuna, eu estou dizendo que aquela autorização para colocar mesas e cadeiras na frente do barzinho, ela não é mais adequada para aquele momento, pode ser que seja para outro, mas para aquele momento ela não é mais adequada. Até aí facinho? Até aí tranquilo? Só que perceba, essa extinção é fruto de um controle de legalidade ou de mérito? Estão percebendo? Deixa eu voltar aqui o slide. Ó. Tu lembra que quando o controle ele é de legalidade, é para analisar se tem alguma ilegalidade naquele ato. Já o controle de mérito, olha aqui, ó, é um controle em relação à escolha, ou seja, para analisar se o ato continua sendo conveniente e oportuno. Quando eu retirei essa autorização do barzinho, é porque a autorização é ilegal ou inconveniente? Inconveniente. Então, o controle aqui não é de legalidade, porque o ato já é legal. O controle aqui é chamado de controle de mérito, que eu estou fazendo um controle em relação à escolha. Tranquilo esse ponto? Deixa eu anotar para vocês. Então, nesse caso daqui, ó, o controle que está sendo feito é um controle de mérito. Por que é um controle de mérito? Porque aqui eu estou gerando a extinção daquele ato por uma escolha, porque não acho mais que aquele ato é conveniente e oportuno. Aí vamos lembrar do slide passado, vou até deixar nele, ó. Deixa eu voltar aqui. Se o controle é de mérito, se é um controle em relação à escolha, a própria prefeitura que deu a autorização pode retirá-la? Pode, porque é um controle interno de mérito. Agora, olha a diferença. Pode o juiz retirar a autorização
que foi dada pela prefeitura porque ele simplesmente não quer mais, ou seja, não tem nenhuma ilegalidade naquela autorização, mas o juiz diz, não, quero mais não essa autorização, e tira, pode? Não, porque se é juiz e prefeitura, é controle interno ou externo? Externo. E o controle externo não pode se meter na escolha. O controle externo só é de legalidade. Estão vendo aqui? Então perceba, ó, nesse controle externo aqui, deixa eu pegar a setinha, nesse controle externo aqui, o controle externo não pode ser de mérito, não pode se meter na escolha, só pode ser um controle de legalidade. Resumindo, só quem pode extinguir esse ato por não ser mais conveniente e oportuno é a própria administração que produziu o ato, realizando o controle chamado de controle interno. Tranquilo até esse ponto? Vamos anotar, não é isso? Quer dizer, vamos anotar não, continua aqui pequenininha, né? Então, vem pra cá. Então, deixa eu ver a cor que tá. Não, não era isso que eu queria. Os alunos devem ficar loucos. Alunos, geralmente, meninos, né? Com tanta coisa colorida. As meninas gostam, geralmente, de coisas coloridas, mas os meninos devem ficar loucos com meus desenhos. Desculpa, tá, pessoal? Eu tenho um certo toque, eu só consigo desenhar colorida, assim. Então, essa análise de conveniência e oportunidade, ou seja, essa escolha de retirar aquela autorização que foi dada, só pode ser feita pela própria administração. Em um controle externo ou em um controle interno? Em um controle interno. Em um controle interno. Vou te dar um outro exemplo e já volto para esse, tá certo? Posso ficar grandona agora. Fiquei grandona? Pronto, mágica, não é isso? Fiquei grande. Então, imagina a seguinte situação. Vou dar um exemplo, isso daqui sendo o INSS. Isso aqui é o INSS. Professora, por que está falando tanto do INSS? Só exemplo, né? Isso aqui é o INSS, eu sou a chefe e Jonathan é meu subordinado. Vocês estudam, não é isso? Vocês que vão fazer o concurso federal, a Lei 8.112, que é a Lei do Servidor Público Federal. E lá nessa Lei do Servidor Público Federal tem uma licença que é chamada de licença para tratar de interesse particular, que no popular o pessoal chama de licença sem vencimento. O nome certo é licença para tratar de interesse particular. Nesse tipo de licença, o servidor ele pode ficar afastado até 3 anos, só que o tempo que ele está afastado, ele está recebendo ou sem receber? Claro que é sem receber, porque senão quem é que queria essa licença? Todo mundo, né? Ficar em casa sem trabalhar e recebendo, todo mundo queria. Então imagina que Jonathan me pediu essa licença para tratar de interesse particular. Eu, chefe dele, sou obrigada a conceder? Eu posso? Posso, sabe por quê? Porque às vezes não tem como ele sair. Porque às vezes ele, servidor, saindo, vai atrapalhar o andamento do serviço público. Aí vai ferir um princípio, que é o chamado princípio da continuidade do serviço público. Então perceba que primeiro eu vou analisar se tem condições dele se afastar. É isso que eu vou ver. Existe condição ou não para esse afastamento dele? Se existir a condição, conceda a licença. Se não existir, eu nego a licença. Só que digamos que eu concedi a licença, o chefe dele no INSS concedi a licença, dei pelo período que a lei permite, que é até 3 anos, digamos que eu dei por um período de 3 anos, e ele está esse período sem receber. Tudo até agora está acontecendo de maneira ilegal ou legal? Legal, estão percebendo? Só que eu dei a licença ó, por 3 anos. Só que imagina o seguinte, 1 ano depois que eu dei a licença, 1 ano depois, ele ainda tinha 2 anos de licença, 1 ano depois, aumentou muito o número de serviços aqui no INSS e digamos que não tem nenhum concurso ainda não tem nenhuma nomeação, ainda não tem ninguém classificado para eu poder nomear, ou seja, não tem como eu chamar ninguém. E aumentou muito o serviço aqui no INSS. Posso extinguir a licença que eu dei para Jonathan e mandar ele voltar, sim ou não? Posso. Perceba que eu, chefe, pratiquei um ato, eu mesma estou extinguindo o ato que eu pratiquei, porque aquela licença dele, ou seja, ele ficar sem trabalhar hoje, com o aumento de serviço, não é mais o quê? Conveniente e oportuno. Então, estão percebendo que essa extinção não é porque o ato é ilegal, é simplesmente que esse ato não é mais hoje conveniente e oportuno, ou seja, hoje não é mais adequado para este momento. Então, eu mando ele voltar, e ele vai ter que voltar, mesmo sem ter acabado o prazo da licença dele. Estão percebendo? Só que imagina o seguinte, o juiz, que não tem nada a ver aqui com o INSS,
concedi a licença para ele toda certinha, não tem nenhuma irregularidade. Pode o juiz olhar para minha cara e dizer, não achei interessante você dar licença para ele, manda ele voltar? O juiz pode me dizer isso? Não, porque quem escolhe se dá licença e tira a licença sou eu e não o juiz. Ele se meta na casa dele, que eu cuido da minha casa. Estão percebendo? Em outras palavras, a extinção dessa licença pode nascer de um controle interno, mas não pode nascer de um controle externo. Aí vamos dar nome aos bois? Quando um ato válido, ele é extinto por não ser mais conveniente e oportuno, o nome desse fenômeno que está acontecendo é chamado de fenômeno da revogação. Eu tenho um ato válido, mas que apesar de válido, hoje não é mais conveniente e oportuno. Então, a própria administração que produziu o ato, ela própria vai poder fazer o quê? Revogar. Só que a revogação só nasce de um fenômeno interno, não vai nascer de um fenômeno externo. Ou seja, o Poder Judiciário pode revogar atos praticados pelo administrador. Lembra que quando eu falar em administrador, eu estou falando em Poder Executivo. Pode o Poder Judiciário revogar um ato do administrador? Não, porque se é controle externo, não pode ser de mérito, só pode ser de legalidade. Beleza até aí? Então a primeira frase foi, o Poder Judiciário não pode revogar atos praticados pelo administrador. Perfeito. Segunda frase, o Poder Judiciário pode revogar algum ato? Pode. Qual? Os dele mesmo, quando ele estiver exercendo um controle interno. Lembra o exemplo que eu acabei de dar com o Jonathan? Perceba o seguinte, imagina que isso aqui não é mais o INSS, isso aqui é um tribunal. Eu, juíza, ele, meu analista. Se eu concedi como juiz a licença para ele e aumentei o serviço, posso extinguir a licença e mandar ele voltar, sim ou não? Posso. Estou revogando? Estou. Mas estou revogando o meu ato e não os atos dos outros, porque nesse momento eu estou fazendo um controle interno e não um controle externo. Beleza até aí? Então, deixa eu sumir, bota só o material agora. Pronto, só o material. Perceba o seguinte, ó, deixa eu marcar as palavras-chave para vocês. Então, na revogação, eu tenho aqui um ato válido. Só que apesar de válido, esse ato ele não é mais conveniente e oportuno. Por não ser mais conveniente e oportuno, por uma escolha, a própria administração que praticou o ato, exercendo um controle de mérito, vai poder fazer o que com seus atos? Revogar. Porque a revogação é a extinção de um ato válido que não é mais conveniente e oportuno. Deixa eu só botar aqui do lado para a gente poder fechar uma etapa de uma lógica. Quando eu falar em administrador, você sabe que você pensa logo no poder executivo. Quando eu falar em juiz, claro que automaticamente tu pensa em que poder, pessoal? Isso, você pensa no poder judiciário. Então imagina o seguinte, ó, aqui está a pirâmide da administração pública. Aqui do lado está a pirâmide do poder judiciário. Pirâmide da administração pública, pirâmide do poder judiciário. A lógica é, o próprio administrador pode exercer um controle dos seus próprios atos. Aí vai ser um controle interno. E a gente já sabe que esse controle interno pode ser tanto um controle de legalidade, como pode ser um controle de mérito. Só que a gente já sabe também o seguinte, ó, já sabe que o juiz, o Poder Judiciário, pode, por exemplo, analisar um ato de um administrador. Agora eu estou em um controle externo. E esse controle externo vai ser só um controle de legalidade. Só que você tem que lembrar também o seguinte, ó, o próprio juiz pode controlar os seus próprios atos. Então, pode ser que o juiz também faça um controle interno.
E se ele está controlando os atos dele mesmo, o ato dele mesmo, pode ser tanto um controle de legalidade, quanto pode vir a ser um controle de mérito, que é em relação à escolha. Aí, só para a gente já ir dando nome aos bois, perceba o seguinte, ó. Quando o controle ele é de mérito e você quiser gerar a extinção daquele ato, o que você vai fazer com esse ato? Você vai revogar. Então, qualquer poder pode revogar, desde que a revogação venha a ser fruto de um controle interno. Poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, todos os poderes podem revogar, desde que eles estejam em um controle interno. Beleza até aí? Vou voltar, eu ainda vou completar esse desenho mais para frente na aula. Então, perceba, fazendo um paralelo com o que a gente já viu. Ó. Aqui na revogação, essa revogação acontece por o ato não ser mais conveniente e oportuno, ou seja, não é mais adequado para aquele momento. Quem é que pode revogar? Somente a administração. Só que lembra que quando eu falo administração, não é só o poder executivo que pode revogar. É qualquer pessoa, desde que esteja no exercício de um controle interno. Eu te pergunto o seguinte, a frase correta é a administração deve revogar os seus atos ou pode? Pode. A frase correta é a administração pode revogar seus atos. Então, a revogação é uma decisão vinculada ou discricionária? Discricionária, porque lembra daqui, ó, revogar é uma escolha. Ó. Se é uma escolha, o administrador escolhe se continua com o ato ou se revoga. Por exemplo, deixa eu aparecer aí para você, não é? Isso faz tempo que eu não olho para você. No caso de eu ter concedido a licença, não é isso, para tratar de interesse particular, eu posso escolher se continuo dando o benefício da licença ou se revogo a licença que eu já tinha dado. Perceba que a decisão é discricionária. Pode ser que eu continue com o ato ou pode ser que eu revogue. Só que deixa eu fazer uma pergunta de prova para você não cair numa pegadinha. Imagina a seguinte situação. A administração, em relação aos seus próprios atos, a própria administração que produziu o ato pode revogar o seu ato? Pode. Por quê? Porque ela vai estar exercendo um controle interno. Então, a própria administração que produziu o seu próprio ato, ela pode revogar porque é controle interno. Só que olha uma outra pergunta. Qualquer ato produzido pela administração, ela pode revogar? Professora, qual é a diferença da primeira para a segunda situação? Vamos, por exemplo, dar nome. Uma prefeitura praticou um ato. A própria prefeitura pode revogar os atos dela? Pode, porque a escolha é interna. Então, a própria prefeitura pode revogar. Só que quando a prefeitura pratica um ato, é qualquer ato que pode ser revogado? Não. Vamos dar um exemplo. Imagina de novo que Jonathan é servidor. Jonathan, tu tem filho? Mas no exemplo vai ter. Você quer um filho? Agora? É melhor bater na madeira, não é isso? Bati aqui na madeira para proteger. Vem só no futuro, tá certo? Eu bati e tá protegido. Mas no exemplo, você vai acabar de receber um filho agora. Imagina o seguinte, mesmo exemplo. Vamos imaginar aqui como sendo a prefeitura. Eu sou superior hierárquica, ele é meu subordinado. Aí ele chega hoje com a certidão de nascimento. O filho dele acabou de nascer. Aí eu olho para a cara dele e digo assim, eu não acredito que teu filho nasceu agora. Não era só para nascer mês que vem, ele mas teve um parto natural, não é isso? Aconteceu nesse momento, então nasceu meu filho. Pronto, nasceu. Licença paternidade é por quantos dias, pessoal? 5, né? 5. Eu escolho se concedo a licença paternidade ou eu tenho que conceder? Tenho que conceder. Então eu concedi pelos 5 dias. Só que aí tu vai perceber comigo o seguinte. Imagina que quando só passou 2 dias aqui da licença paternidade, eu ligo para ele e faço assim, Jonathan, não acho mais conveniente e oportuno você continuar em casa cuidando do seu filho. Volte a trabalhar. Estou mandando você voltar a trabalhar, porque eu estou revogando a sua licença paternidade. Posso revogar a licença paternidade dele? Olha o raciocínio. Licença paternidade é ato vinculado. Em ato vinculado não existe liberdade de escolha.
Então, em outras palavras, eu estou querendo te dizer o seguinte, para revogar, eu tenho que ter a possibilidade de escolher revogar. E se o ato é vinculado, ele não deixa a liberdade de escolha. Em outras palavras, é qualquer ato que pode ser revogado? Não, eu só posso revogar se o ato for discricionário, mas não se ele for vinculado. Vou sumir. Pum, sumi. Vê só, então aqui essa revogação, ela vai atingir apenas atos discricionários. Para você entender de uma forma mais simples, ó, deixa eu voltar aqui. Perceba que eu disse que esse ato que foi praticado, ele foi um ato discricionário. Mas para você perceber de uma maneira mais fácil ainda, olha o seguinte, ó. Tu lembra que a gente viu que o ato pode ser vinculado ou pode ser discricionário? Percebe que quando, não é isso, o ato é discricionário, ele tem possibilidade de escolha. Então, eu posso fazer o tal do controle de mérito. E com esse controle de mérito, como eu tenho a possibilidade de escolha, eu vou poder fazer o que com esse ato? Vou poder revogar. Então, perceba que para revogar eu tenho que ter possibilidade de escolher revogar. Já no ato vinculado, olha claramente aqui, ó, não existe liberdade de escolha, não existe controle de mérito. Se não existe controle de mérito, não existe revogação. Então, eu só posso revogar um ato discricionário. Até aí, tranquilo? Vou andando. Só que eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte, ó. A revogação vai produzir efeitos para trás ou efeitos para frente? Como assim? Efeito retroativo ou efeito não retroativo? Quando eu revogo, o efeito da revogação produz efeitos para trás ou produz efeitos para frente? A gente vai visualizar que a revogação produz efeitos para frente. Só que aí, na sua prova, não vai cair o nome para trás ou o nome para frente. É mais ou menos assim, ó. Tem o efeito retroativo e tem o efeito não retroativo. Efeito retroativo, retroagir, voltar. E efeito não retroativo é dali para frente. O efeito da revogação eu só revogo dali para frente. Até porque tudo que passou era considerado válido. Então vai ser tudo mantido. Tudo que aconteceu vai ser preservado. Eu só estou revogando daqui para frente. É esse o raciocínio lógico. Só que na sua prova não vai cair de regra um nome retroativo e não retroativo. Cai esses nomes daqui, ó. Deixa eu só pegar uma página em branco aqui para você. Tá até lá para o pessoal aqui atrás? Pronto. Então tem o tal do efeito ex tunc, tem o tal do efeito ex nunc. Eu, na época até de faculdade, eu decorei assim, ó. Efeito ex nunc não volta, não retroage, então é o efeito dali para frente. Efeito ex tunc, eu lembrei do T para dizer tem que voltar, tem que retroagir. Então é mais ou menos assim, ó. Efeito ex tunc, tem que voltar. Efeito ex nunc, não volta dali para frente. Mas as pessoas nunca decoram assim. Tem uma outra, não é isso, munganga difunida na internet, e não fui eu que criei essa, mas eu vou roubar, porque todo mundo só decora assim. Efeito ex tunc tem T, T de tunc. O povo lembra de T de tunc, T de testa. Quando tu bate na testa, tu vai para onde? Para trás. Então, se tu vai para trás, o efeito é retroativo. Efeito ex nunc, nunc, o povo lembra de nuca. Quando tu bate na nuca, tu vai para onde? Para frente. Eu acho um pouco sadomasoquista você fazer a prova assim, mas se você passar, tá tudo certo. O fiscal da prova vai até achar que você está recebendo um caboclo no meio da prova, se batendo todinho. Mas se você passando, não tem problema. E cá entre nós, imagina se desse um caboclo administrativista bem no meio da tua prova. Tu vai dizer o que para ele? Suba e traga seus amigos tudinho, o de constitucional, o de português, o de informática, o de lógica. Imagina que sensacional. Tô brincando, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas perceba o raciocínio. Ex tunc, testa, tu vai para trás. Ex nunc, nuca, tu vai para frente. Efeito retroativo, efeito não retroativo. Como a revogação, eu só revogo o ato daqui para frente, então a revogação tem efeito ex tunc ou ex nunc, nunc. Beleza? Vamos anotar isso e mais algumas informações, mas eu só anoto no próximo bloco.